noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aleluia, louvado seja Deus em Libra, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Quinta-feira de vitória, quinta-feira de bênção. Gabriela Bragante, seja bem-vindo. Gabriel, acho que é Gabriel, se não me engano. Gabriel lá, acho que é isso. Seja bem-vindo, uma boa noite, que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Me siga no Instagram, se não me segue, faça-me seguir, em nome de Jesus. É Gabriela? Boa noite, pastor João Batista Eleutério. Louvado seja Deus. Uma noite de vitória, uma noite de bênção. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Vamos estar aqui louvando ao Senhor. Mais uma live que se inicia exatamente às 23 horas. Louvado seja Deus, aonde nós passamos aqui alguns momentos na presença de Deus, orando e exaltando o nome do Senhor. E você pode, louvado seja Deus, compartilhar essa live. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Compartilha em nome de Jesus. Aleluia. Porque você compartilhando, você estará abençoando alguém, a vida de uma pessoa. Louvado seja Deus. Você estará contribuindo para que a obra missionária, louvado seja Deus, prossiga, né? Boa noite, doutora Flávia. Louvado seja Deus. Noite de bênção, noite de vitória, renovada. Tô cabelo molhado, não repara não. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. É uma noite de vitória. Aleluia. Estamos quase iniciando o mês, né? Já estamos na segunda quinzena, né? Louvado seja Deus, de outubro, e em novembro vamos fazer um ano que fazemos live, né? De manhã, de noite, de manhã, de noite. Louvado seja Deus, nós sempre fazendo as lives, né? Louvado seja Deus. Boa noite, Maria Rodrigues, né? @ Maria Rodrigues 626, a melhor Masterchef do Brasil. Zil. Boa noite, Joane Eleutério, que Deus abençoe. Boa noite, Rogério Matos, o homem do ar da graça. Boa noite, Gessilane Nascimento, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Eliane Souza. Seja bem-vinda, Ingrid Ferraz. Boa noite, Shalom, Adonai. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Então nós vamos começar essa live meditando né? Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor, que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E você que é lá do grupo
Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Grupo. Ai, agora me deu um branco. Ai, meu Deus. Patrocinadora do reino. Vai ter brinde. Eita. Vou pôr lá um brinde esse mês, né? Tremendo, já tenho colocado. E cada dia mais a gente coloca ali, louvado seja Deus. Bônus, né? Até cursos inteiros, curso a gente coloca lá para você, né? Ser motivada a estudar a palavra de Deus, a buscar a presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas esse brinde que eu adquiri, né, comprei, vai ser direcionado às mulheres, sabe? Um brinde maravilhoso. Francisco, você vai amar. Louvado seja Deus. É um brinde assim, você... Agora você sabe que eu sou voltada muito para as coisas de Israel, né? E da Bíblia. Agora eu consegui adquirir uma preciosidade, uma coisa assim maravilhosa, inédita. Receita da Bíblia que você vai fazer, louvado seja Deus, e ainda vai ter um detox, assim, uma coisa... Eu tô apaixonada, né? Louvado seja Deus, receita, tudo coisa fácil, fazer suco, vou colocar lá, você, né, mulher, né, que tá lá no grupo, você vai amar esse brinde. Louvado seja Deus. Acho que nunca teve um brinde tão... muito bom. Detox, suco, receitas maravilhosas. Louvado seja Deus. Receitas bíblicas. Eu adquiri para presentear as minhas amadas, né? Que estão ali me dando suporte, né? Louvado seja Deus, para eu fazer a obra. Então, você aguarde que você vai receber, ter acesso lá a mais de 100 receitas bíblicas. E tudo facinho, sabe? E você, olha, testada, aprovada, coisa linda, coisa maravilhosa. Eu estou amando, sabe? Eu falo, meu Deus, isso é coisa de Deus, é coisa do céu. Só para quem, louvado seja Deus, está lá no grupo, né? Patrocinador do reino. Tem homem também que, né? Que gosta de receita. Então, receita fácil, de lanches, lanchinhos maravilhosos. Eu acho que eu vou usar todos. Vou fazer um coquetel, um coffee break. Nossa, coisa muito... tremendo, tremendo. Vocês vão amar, sabe? É um brinde diferente. Louvado seja Deus. Esse mês já coloquei brinde, né? Louvado seja Deus, bom. Mas vou colocar mais um. Louvado seja Deus. E você vai dizer, isso é coisa de Deus. Ai, André, hoje você tá mais alegre. Eu sou assim mesmo, sabe? Tem dia que eu tô nervosa. Aí Deus fala assim, vai dormir. Aí dormir. Souza Marcos, louvado seja Deus. Aí dormir, aí eu vou dormir. Aí Deus fala comigo, apesar que eu estava muito assim, que a noite inteira, né? Hoje está muito mais Deus, ainda mais amanhã eu tive que adiantar as coisas, né? Que amanhã eu estarei trabalhando e viajando. A paz do Senhor, Marco. Aqui está assim, solicitação para entrar ao vivo. Aí você escreve, você quer entrar ao vivo ou você clicou por engano? Porque para me abrir, de repente, você não está nem
nem assim preparado, né? Né? Louvado seja Deus. Então eu pergunto antes para não ter constrangimento, né? Vamos louvar? Vamos louvar. Hoje eu tô assim, radiante. Vamos louvar. Aleluia. Qual hino nós vamos louvar? Isso é coisa do meu Deus. Vamos lá. É coisa de Deus. É coisa de Deus. Vou presentear lá. Marcone. Desculpa. Marcone Messias. Louvado seja Deus. Desculpa, tá? Às vezes eu me confundo assim os nomes, mas você me desculpa. Vamos louvar. Parece de ferro a porta fechada, o céu é de bronze, na hora do medo, até das promessas, a gente esquece, mas Deus não. Deus não esquece, não. Mesmo invisível, Ele está perto, sua presença, louvado seja Deus. Eu fui que olhar aqui. Vamos lá. Parece de ferro a porta fechada, o céu é de bronze, na hora do medo, as promessas, até a gente esquece, mas Deus não. Deus não esquece, não. O tempo dispara, o alarme no peito, são vozes gritando que não tem mais jeito. Amigo se afasta e nos abandona, mas Deus não. Deus não abandona, irmão. Pelo contrário, mesmo invisível, Ele está perto, sua presença é combustível para você não parar. Quem foi que disse que porta de ferro impede dele operar? Não tenta entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta quando extraordinário lhe acontecer. E vai acontecer, não tente entender. Porque Deus é mistério dentro do mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você vai dizer, isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir. É coisa do meu Deus fazer gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza. Fazer leão com fome e ignorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de uma vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta quando extraordinário lhe acontecer. E vai acontecer, não tenta entender. Aleluia, porque Deus é mistério dentro do mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você vai dizer, isso é coisa do meu Deus, é coisa do meu Deus, é coisa do meu Deus, aleluia. Tem coisa que é só Deus, aleluia, que faz. E Deus faz, como a Anabrécia, Lavachébria. Eu sou canela de fogo, eteté de Jeová. Estou nadando na benção e não consigo parar. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando na benção e não consigo parar. Oh, labareda, labareda de fogo, labareda, labareda de fogo, labareda, labareda. Oh, quem é canela de fogo? Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu sou canela de fogo,
o reteté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo. Oh, labareda, labareda de fogo, labareda. Isso é labareda de fogo, labareda. Aleluia, suportando. Louvado seja Deus, o fogo, a labareda. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Deus está dando vitória. Labandecou revácia. Deus está dando vitória. Se você está sendo criticado, louvado seja Deus, criticada, louvado seja, não se entristeça. Aleluia, só aceita crítica de quem é melhor do que você, de quem já percorreu, aleluia, o caminho que você percorreu e que já calçou o sapato que você calçou. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Estão perguntando o segredo do meu sucesso. Vai me criticando. Vai me criticando, vai me criticando. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não se preocupa, aleluia, com esses, com manabrécia que se levanta contra ti. Os da Shopee. Louvado seja Deus. Deus é mais, Deus é mais. Louvado seja Deus. Estamos nesta noite, aleluia. Arabachúrias, terra como a nabrécia, rebandurre sobre como a núbria, a noite das liberações absurdas. É Deus que vai entrar na tua causa, na tua vida. Louvado seja Deus. Oração, aleluia, a oração é a chave da bênção. Louvado seja Deus, aleluia, alabachúbia, começa a orar. Você que está meio nervoso, meio nervosa, aleluia, toma o chá da videira, da oliveira, da amendoeira. Aleluia. O inimigo fica, sabe como? Eu estava orando hoje. E aí eu estava orando. Aí louvado seja Deus lá no meu quarto de guerra. Louvado seja Deus. Aí comecei a falar com Deus. Eu imagino o inimigo tendo um inferno. Tendo uma labirintite. Porque quando eu estou orando, eu falo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Queima esse demônio, queima o demônio da fofoca, queima o demônio da intriga, queima o demônio da inveja. Destrona Satanás, né? Todo trono, todo principado que tem se levantado contra nossas vidas, que caia por terra. Rebandou Briaçarai, é no nome de Yeshua Mashiach. Aleluia, louvado seja Deus, como a nabrécia. Rebandou revou Briaçarai astúbria. Em nome de Jesus, o inimigo ele levanta, mas ele levanta para cair. Como a nabrécia, ela mandou revou Briaçarai. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, como a nabrécia. Louvado seja Deus, como a nabrécia, bricantore. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, vai orando, vai entrando, que nesta noite Deus vai, aleluia, bradar. Soldados somos de Jesus, o campeão do bem da luz.
no exército de Deus, trabalhando pelos céus. Aravachúria, febre, comaná, nos vamos combater o meu pecado e o seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Oh glória, breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão, é onde receber laurel como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo alcançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. A glória, breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiel ao bom capitão, hão de receber laurel como galardão. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. O culto já começou, irmão. Aleluia, fica ligado porque o culto já começou e o Senhor já está na casa. Louvado seja Deus. Olha aí, Marcos, se levanta. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará, nascerá de Sião. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lutaram outros sem temor, muito forte hei de ser. Pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão.
Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Se eu for fiel ao meu Jesus e não olhar para trás, alcançarei o céu de luz, lugar de santa paz. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará. Aleluia! É depois da batalha. Louvado seja Deus, Marconi Messias. É depois da batalha, Isabela Alves, Canavachébria. Louvado seja Deus, na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. Xarabacanto revobriaçarai, rebandura xobria, alabande colobriaçarai. Vamos a lavachúria a terra, ricopento rivobriaçarai. Mulher, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu estou sentindo aqui, louvado seja Deus, um mistério diferente. Louvado seja Deus, como na brecha. Jesus diz, já não se vos chamo servo, mas porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos chamo amigo, porque tudo, louvado seja Deus, como na brecha, o Senhor compartilha convosco. Rebandou revácia, ai, como no bricanto revácia. Nas horas difíceis da vida, Jesus está lá. Quando ninguém, como na brecha, a lavachúria, a revácia, tem tempo para mim, Jesus. Ai, como na brecha, só Ele, só Jesus, como na brecha, Ele, Jesus, Jesus, o cavaleiro, louvado seja Deus, como na brecha, Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. Rebandou revácia da vachúria, rebandúria sai, enquanto louvarei seu nome, nele confiarei. Você confia muito, aleluia. Você pode declarar, Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, rebandou, revasse a terra, clamarei seu nome, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá teu poder, seu amor, nele confiarei.
na ravachúria sai. Ai, fraco sou, mas eu, revácia, me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor ele é, o meu bom pastor. Encontro revácia, revassubinabracai, eu clamarei teu nome, neide revassúbia, nele confiarei. Aleluia, como na Brécia, na Covanachai, lá estubrinácia, fraco sou, mas eu, vem me dar seu poder. Aleluia! Você pode declarar, louvado seja Deus, a Deus nesta noite, na Ravassúbia. Você declara, louvado que você confia nele, como a Nabrécia. Você se coloca como uma criança diante dele, a Ravassúbia, e diz, louvado seja Deus, quero ser como criança, a lavachúria, te amar e me perder. Ela mandou revolver, alabantou revolbriaça, voltar a esperança de acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, rebando revolbriaçarai, eternamente, somente de crer. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar e me perder, voltar à inocência de acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. A lavachúria, rebandou revácia, navandou bricantalai, recantou rebrias, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Alabacou manai, abraça-me, fala aí, fala com ele, se derrame perante ele, fala com ele que você deseja o abraço dele. Abraça-me com teus braços de amor, não posso viver longe dos teus abraços, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Declara, aleluia, eu quero estar abraçado, eu quero estar nos teus braços, sentir o teu afago, sentir o teu cheiro, sentir como a Nabrécia, a tua respiração. Fala para ele, abraça-me, abraça-me, abraça-me
com teus braços de amor, rebando como a nasce. Quem sabe hoje você ainda não falou com ele, ainda você não sentiu o abraço dele, mas agora você abre a sua boca e você fala com ele, fala: Pai, Abba, Abinu, como na Brécia. Ai, Abinu, abraça-me. Sinta o abraço de Deus. Você já sentiu nos braços do Pai? Você já sentiu que coisa maravilhosa você ser abraçada como a Brécia pelo Rei do universo, Remantura e a Sébria, de você dizer: Abba, Pai, abraça-me com teus braços de amor, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor, com teus braços de amor. Aleluia, Rebandúria Sébria. Ei, deixa eu te liberar uma palavra de Deus para você. O céu responde como a Brécia, Rebandúria sai. O céu responde diferente, mas o céu responde canavás. Elebandou revasse a navachúria, rebandou revolbria sarai. Aleluia! O céu responde diferente. Rebandou revolbria sarai astéria, rebandou colobrias, rebandou refolbria. Ai, como assim, Andréia? Nebrende coure, rebandou brias. Ai, Jeremias disse: Senhor, quero parar. Rebandou revolbria. E Deus falou para Jeremias: rebandou reoxobrinavassai. Você não pode parar. O céu responde diferente. Rebandou revolbria. De canto revolbria sarai, anacanto revácia. Louvado seja Deus. Jó sacrificou pelos seus filhos, e o Senhor, louvado seja Deus, a revassébria recolheu. Louvado seja Deus, como a Brécia, a navachúria. O céu responde. Você tem que estar conectado com o céu, conectado, conexão, para entender como o céu responde. Alavassai, remanduria sebe, ande canto revolbria sarai. Não foi do teu jeito que ele arquitetou, não foi da tua forma. Você fez os teus planos, mas o céu responde diferente. Aleluia. Planejou, colocou no papel todos os teus planos, mas o céu responde diferente. Não foi como você esperava, como a Brécia. Não foi como você estava. Lembra aquele dia, como Elias debaixo do pé de zimbro, ele pediu a morte, como a Brécia, mas Deus mandou vida, porque o céu responde diferente. Elias disse: ai, Senhor, me leva, me leva, me leva, me leva. Lá, lembra do projeto, estava tudo certo, no fim deu errado. E você não entendeu nada, como a Brécia, porque era tudo certo. E mesmo em silêncio, o céu te respondeu. Calavassé, porque o céu, ele responde diferente. Louvado seja enaltecido ao Senhor.
As circunstâncias diz não, mas o céu responde sim. Aleluia. Todos diz vai morrer, mas o céu diz vai viver. Louvado seja Deus. O céu responde diferente. Rebandou, revasse, rebandure a sébia. Marta e Maria mandou chamar Jesus, diz, olha, o teu amigo está doente. Rebandure a sébia. Ai, Jesus, como Anabrece, ainda foi para a Judéia. Aleluia. Chegou 4 dias depois, como Anabrece. Maria, Marta diz, ah, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o céu responde diferente. E Jesus disse, Marta, aleluia, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Calabacé. Lembra de Agar? Lá no deserto? Sem como Anabrece. Acabou a água, acabou o pão. Rebasse. E ela deixou o menino debaixo do pé de zimbro e disse que eu não vejo o menino morrer. Minha vida acabou. Mas o céu responde diferente. Deus falou, olha, Agar, reaja, olha aí o poço, olha aí a água, a rabacébria, pega, enche o cantil, leva, dá ao menino e beba também. Louvado seja Deus. O céu responde diferente. Rebandobre a sarai. Lembra? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Como Anabrece, sobre como Anabrai. Rebandure a sai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Que ele é bion de canto revas. Rico Anabrece. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Lembra do velho Jacó? Quando perdeu José, que trouxeram lá um pedaço de uma túnica suja de sangue. E ele disse, não há mais a minha alma, não há consolo, a minha vida acabou. Como a Anabrece, a Navandóbria. Passado o tempo, louvado seja Deus. Aleluia. José manda buscar Jacó. Louvado seja Deus. O velho Jacó encontrou José lá no Egito. Louvado seja Deus. E ele disse, ai, como Anabrece, a minha alma vive. O céu responde diferente. Às vezes você quer algo. Louvado seja Deus. Jeremias, filho como Anabrece, nascido em Anadote, terra do figo. Sabia que tem um mistério em Anadote? Anadote era a terra dos excluídos. Louvado seja Deus. Dos sacerdotes. Quando acabava, louvado seja Deus, a revacébria não tinha mais utilidade, ou caía, aí mandava para Anadote. E lá em Anadote não tinha mais o que fazer. Lá não tinha como sacrificar. E sacerdote nasceu para sacrificar o Senhor. E quando eles não mais mandavam para Anadote, louvado seja Deus. Então lá na Anadote eles começaram a plantar figo. Louvado seja Deus. Mas o que acontece? Os figos, a lavacébria, nascia, mas apodrecia. Quando eles iam colher, estavam podres. Está lá quando Jeremias colhe os 2 cestos de figo. Então, louvado seja Deus. Ele já não sabia mais o que fazer, porque foi enviado para a terra dos excluídos plantar figo. E o figo apodrecia no pé. Louvado seja Deus. Aí Deus deu uma revelação, aleluia, a Jeremias. Deus falou, Jeremias, pega uma vara e bata. Bata no figo até ele
rachar a casca, porque eles eram com a casca muito dura. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E ali ele começou a bater. Aí veio o orvalho sobre a folha e caía, entrava naquela fresta do figo, da rachadura, e entrava o orvalho de Deus, levandura e a sébria, e foi curando, e foi, louvado seja Deus, curando figos por dentro. Louvado seja Deus. Aí como a Anabrécia, quando ia colher, agora os figos, quando abria, era, louvado seja Deus, bom ao paladar. Mas primeiro tem que rachar a casca. Você que está com a casca muito grossa, ali ó, a vara de Deus vai descer nas tuas costas. Vai descer com força, vai descer ó, até rachar. Elevando revas. Porque quando rachar, aleluia, aí desce o azeite, desce o orvalho e entra ali. Louvado seja Deus, porque o céu ele responde diferente. O céu responde, não é como eu quero, como a Anabrécia, a Navandóbria, a Ravassai, Xeramantobri ou estou colobriás, mas ele responde, Ricomanabrécia, Ricomanubrieg Navassai, diferente. O céu responde diferente. Alai terra, Ricomanabrécia, louvado seja Deus. Lembra, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Xarabandô colobriácia, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Como a Anabrécia, Moisés clamou a Deus, aleluia, e o Senhor mandou maná, e falou, olha, maná brotava, e dizia, fala para o povo colher e se alimentar. Lembra de Pedro? Pedro, depois de uma noite frustrada, Pedro que trabalhou a noite inteira e Deus falou com ele. Jesus apareceu, se apresentou para Pedro, louvado seja Deus, e disse, lançai a rede ao lado direito, lançai para a direita. O que Pedro falou? Senhor, já tenho trabalhado a noite inteira, nada pesquei, como a Anabrécia, nada pescamos, já estão recolhendo a rede, estamos lavando a rede, costurando a rede, porque não tem peixe, aleluia. Se não teve com a noite, agora com a labaçai, com o sol, louvado seja Deus. Mas o Senhor lança, e ele diz, sobre a tua palavra eu lançarei. E ele lançou a rede, e a rede veio como a Anabrécia, com 100, aleluia, 53 peixes grandes, porque o céu responde diferente. Aleluia. Você pede a morte, Deus dá vida. Você fala, eu quero parar, Deus fala, ó, come e beba, porque é grande a tua caminhada. Louvado seja Deus. O céu responde diferente. Louvado seja Deus. Você fala, Senhor, eu não posso. Senhor, não consigo. Senhor, não sou capacitado. Ele diz, eu te capacito. Baruch Samai, eu te habilito. Você fala, Senhor, ai, como a Anabrécia, na revandura eu sóbria. Aleluia. Eu não tenho capacidade para isso. Deus fala, vai que eu vou na tua frente. Louvado seja Deus. A arena está posta ali para, louvado seja Deus, o espetáculo. Aleluia. O inimigo está no teu calço assim, ó, na tua pegada. E você está dizendo, Senhor, eu estou com medo. E Deus fala, não tema.
aleluia, revista da oração, revista do jejum. E você fala, Senhor, até quando? Até quando vou eu ficar dessa maneira? Rebanduriacem. E Deus fala, se erga a tua fonte. Eu estou sendo afrontado, eu estou sendo, erga a tua fonte. Louvado seja Deus. Você fala, eu estou cansado de ser desprezada. Aí Deus fala para você, como Anabrece, Rebanduriacém, que você deve, louvado seja Deus, estar com aqueles que te celebram e não com aquele que te tolera, entendeu? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. O céu responde diferente. O céu não responde o que eu quero ouvir. O céu tem vontade própria, tem vida própria. O céu está dizendo. Aí você diz, Senhor, não aguenta. Deus fala, vai produzir. Alavacem. Aqui entrou esse nome, Manu 2. Louvado seja Deus. Vejo que é uma mulher. SF Manu. Deixa eu te falar, moça, que Deus fala comigo ao seu respeito. Louvado seja Deus sobre a tua vida. Alavacebre, como Anabrece. Há assim um opróbrio na sua vida. Há uma cobertura assim, uma falsa cobertura sobre a sua vida. É uma cobertura de sofrimento. Mas Deus manda te dizer que Ele está removendo essa falsa cobertura. O que Ele tem na tua vida vai prevalecer. Diabo queira ou não queira, Ele vai prevalecer na tua vida, Manu. Keleb andecomanas. Rebandure a sebe. Deus está jogando por terra uma alabacépria, seta do adversário. É muito perseguida. Aleluia. Perseguida pela inveja, como Anabrécia. O céu, o inimigo diz não, mas o céu diz sim. Alavachúria, saibria, rebandou, revaz. Os sonhos que são adiados. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tem um futuro promissor. Aleluia, louvado seja Deus. Como Anabrécia para a sua vida. Moça, Deus está te dando livramento, está te dando escape. Nath, louvado seja Deus. Nath Ceciliane, Xarabacanto Revolbria, Xarabandúria Sebe, Naravassai. É uma menina lá, Manu, não sei o que lá, louvado seja Deus, entrou aqui. Quando você entrou, Deus falou para mim, calava subida, abraçai. Que o inimigo queria colocar assim, um estigma na tua vida. Louvado seja Deus, de sofrimento. Mas Deus, está removendo. Revas. Está te dando livramento, escape. Rebandúrio chobrinas. Recanto revolbriaçarai. Eu vejo assim Deus tirando uma raiz assim de dentro de você, que ela queria estar se formando, assim, uma revolta. Louvado seja Deus, como Anabrece. Mas Deus está te dando vitória. Nath Ceciliano, Emily, aleluia. Emily, como Anabrécia, rebandura sobre cantalavassai, rebandor revas. Receba o livramento de Deus, receba a vitória. Louvado seja Deus. Você que não me segue no Instagram, se inscreva no canal Revique, resgatando vida para Cristo. Narabandofo, ele bandou. Teve um nome aqui, é Emily, que entrou.
Deixa eu falar para você, louvado seja Deus, quando apresentou esse nome, Xarabanduriacebe, Deus me deu assim, aleluia, uma liberação. Presta atenção, eu vi o mar, e o mar ele tem como a Anabrécia, Rebanduriacebe, como a lua ele tem fase, tem maré cheia, tem maré baixa, como a Anabrécia, Anavantou, Briostou, Colobrias, tem quando o mar está revoltado, louvado seja Deus. E eu via você diante do mar, Emily, mas a maré estava bem baixinha, assim, lá embaixo dá para ver, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E você diante daquelas águas, como a Anabrécia, mas de repente a maré foi enchendo, foi ficando muito volume. E dentro daquela maré eu vi assim um cardume, um grande cardume, louvado seja Deus, Rebanduriacebe de peixe. E eles vinham assim fazendo aquele balé, louvado seja Deus. E de dentro da cova Anabrécia trazia aquele cardume, veio até a superfície e trouxe uma caixa, Rebandubrinácea. E quando aquela caixa, a onda trouxe até, aleluia, até você. Aí eu via quando você abaixava, levantava e pegava aquela caixa. E quando você abria aquela caixa, a Ravacebe, tinha surpresa, aleluia, para você. Louvado seja Deus, algo que vai alegrar o teu coração. Calabanturra Fobriaçarai. Vejo um homem vindo ao teu encontro, louvado seja Deus, e te abraçando, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, como um pai abraça a filha, aleluia. Aquela caixa trazia para você alegria, alabacanto riviastéria, rebandúria xôbria, o céu responde diferente. Se o homem te desenganou, infelizmente, louvado seja Deus, mas o céu se movimentou e de repente o céu responde diferente. Rebanderebassai, louvado seja Deus, aleluia. Às vezes você pensa assim, como eu, louvado seja enaltecido não Senhor, como a nubricantaravassai, aleluia. Eu jamais na minha vida pensei em fazer live. Não queria de jeito nenhum, não queria mesmo. Louvado seja enaltecido não Senhor. Porque eu nunca gostei assim de ser gravada, entendeu? Mas Deus ordenou que ela levantou-revasse. E o melhor é obedecer do que o sacrificar. Como no Britéria, Revandorevas, Joane Oleotério, Lobacantorrébria, Revandobriaçarai. Olha, moça, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Deus me dá uma revelação com você, como a Anabrécia Navassai, Rebandúria Xobrinácea. Preste bem atenção. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor, como a Anabrécia Navassai. Eu via você, louvado seja Deus, em dois cenários. O primeiro cenário era um dia de sol e você estava diante de um pomar, né, num lugar assim como fosse um pomar, aquelas árvores frutíferas, sol, né, muito lindo, aquele sol de brigadeiro, aquele céu de brigadeiro, e ali a brisa batendo no teu rosto, que a árvore bateu assim, ó, levemente. Louvado seja Deus, como a Anabrécia, Revandúria Xôbria. Aí você diante de uma água
tranquila. E de repente, o segundo cenário, louvado seja Deus, caiu uma noite repentina. Não era a hora de cair a noite, era de manhã, a ravacébia, não era. A noite caía assim, de repente, e era uma noite fria, louvado que escura, fria e com neve, a lavacébia, e de repente assim, caiu tão de repente, tão drasticamente, louvado seja Deus, que eu via que você ficava congelada. Eu fiquei olhando aquela visão, preste atenção que eu não vou rebandofobrias. Fiquei olhando aquela visão e perguntando a Deus o que é isso. E Deus falou para mim, como anabrécia, lavacé, que esse congelamento repentino, essa noite repentina, rebandúria sébia, foi um trabalho que fizeram contra a sua vida, contra a tua aliança, alabacanta rebassai, para destruir a sua vida, aleluia. E eu via você diante assim de um ribeiro, né? Assim, um rio mais estreito, bem estreito, e você olhava e chorava e dizia, como anabrece, como que eu posso pisar 2 vezes na mesma água? Como anabrece, é como um raio, caísse 2 vezes na minha cabeça, o mesmo raio, não pode, como anabrece. E ali, louvado seja Deus, quando no meio da noite você congelada, rebandúria séria, você começava a clamar ali, você não tinha nem voz, porque estava congelada mesmo. E Deus falou, olha aí o que fizeram para congelá-la, congelar a vida dela, como anabrece, para fazer ela retroceder. Mas eu via, louvado seja Deus, como anabrece, que de repente, aleluia, era como água quente, assim, mas era gotas bem quente, não era assim uma chuva, era gota que caía sobre você, mas era uma gota quente. Eu falava, Deus, o que é isso? E Deus falava assim, são lágrimas. Eu falei, lágrima? São lágrimas. Lágrimas quentes. Louvado que está derretendo esse gelo. E dando a rebandor revar. Ripatarabachúrias téria. E te dando livramento, descongelando a tua vida, tirando você do start. Louvado seja Deus. Rebandúria sébia. Volte para Deus. Volte como anabrece, com muita pressa. Se posiciona, porque Deus, Ele quer um posicionamento teu. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, xarabandúria sébria, não olhe para Deus. Deus está dando livramento a uma criança, como anabrece, anavaxúria astéria, ricobanai, alaiastou, elebionde como anacantorrevas, elebiande rebandou, elebiande calachou recomanai, anaracanto rebandou briaçarai. Aleluia, se posiciona. Louvado seja Deus. E por que, irmã André, você viu primeiro aquele pomar, aquele sol? Louvado seja Deus. Porque foi um tempo de refrigério, coisa estava tudo bem, estava tudo bem, aravassai. E de repente o negócio virou. Eu não sei, aleluia, quando eu vou aí em Queimado, a gente fala muito pouco,
né? Só Pai do Senhor. Às vezes você está entrando, eu estou saindo, eu estou chegando. Mas Deus me revela que algo aí mudou, tá? Revassai, como anabrécia, rebandúria sóbria, rebandebrias, o gelo que é dentro de você. E é necessário só a mão do anjo, só Deus, que ele é bandobrias, para dar vitória. Vitória. Rosemary Olímpio, que bom que você voltou, Rosemary. Deus te abençoe. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Que ela abandonou revasse. Rosemary, preste atenção. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Quando você entrou, Deus me dava uma revelação. Que ela abandonou revasse. Deus me dava uma revelação com você, como anabrécia, lavandobria sarai, revandobria ostobricanta lavácia. Eu via você diante de um bananal, de muitos pés de banana, louvado seja Deus. E eram umas bananas muito amarelinhas, como o sol. Louvado seja enaltecido não Senhor. Você levantava a sua mão assim, ó, e pegava, louvado seja Deus, ali do cacho a banana. Louvado seja Deus. E descascar, começava a comer. Eu tive essa visão. E eu falava que é isso. E Deus falava assim para mim, a banana, ela tem muito cálcio, entendeu? A lavacebe. Cálcio fala de estrutura óssea. Deus está tocando nos seus ossos. Rebandura e acebe. A banana também é um produto, exportação, fala de prosperidade. Então significa que Deus vai prosperar o trabalho da tua mão. Tá entendendo? Xarabacanto revassai. Rebandubriaçarai. É para quem crê. Louvado seja Deus. Essa live aqui, meus irmãos, é para quem crê, é para quem quer romper, é para quem, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, xarabacoba na brece, crê no impossível. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Elebiande cantorem, elebiaste calaçai. Aleluia. Eu via algo que chegava na tua mão. Aleluia. Era pequeno. Mas Deus falava assim, não desprezei os pequenos começos. Entendeu? Não despreze os pequenos começos. Louvado seja Deus. Ainda que o seu começo seja pequeno, seja dificultoso, o seu último estado crescerá sobremaneira, sobremodo. Louvado seja Deus. Como anabrece, é uma palavra de Deus. Não despreze os pequenos começos. Remandobrias, remanduria sébria, remantobria de canta revassai. Oh, revácia na mandobria, rebandúria sébria, aleluia, recantorrebria sai. Não despreza os pequenos começos, aleluia. A floresta, ela nasce numa semente, às vezes semente pequenininha, e dentro da semente, louvado seja Deus, há uma floresta. Deus manda te dizer, como anabrece, Zacarias 4:10, ai, calavacebe, quem valoriza os pequenos começos terá grande alegria ao ver o trabalho finalizado. Revandúria sebe,
Quem valoriza os pequenos começos, aleluia, rebandúria sebe, terá grande alegria. Tá entendendo? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Uma floresta começa numa semente. Louvado seja Deus. Até tem uma ilustração assim. Louvado seja Deus. Havia um homem muito rico, milionário, bilionário, muito rico. E ele tinha 2 empregados. Né? Ele tinha mais, né? Claro, mas ele tinha 2, ele chamou esses 2, ao qual ele tinha grande apreço. Louvado seja Deus. E aí ele falou assim para os 2, louvado seja Deus. Eu vou enviar vocês para uma terra, louvado seja Deus, que eu comprei aquela terra. É uma terra distante. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E eu quero que vocês vão lá espiar a terra. Eu quero que vocês trabalhem naquela terra. É uma terra que eu comprei. Louvado seja Deus. Aí saiu os 2 empregados. Aí aquele homem falou assim, quando chegou na porta, falou, vem aqui. Aí ele deu um satiel, um saquinho de semente assim. Louvado seja Deus. Ele deu na mão de um e na mão do outro. Louvado seja Deus. E falou, vão, deu suprimento, deu todo o suporte para ele chegar naquela terra. Aí viajaram. Aí quando chegou naquela terra, louvado seja Deus, a primeira coisa que eles viram, uma terra seca, uma extensão do tamanho do deserto, aleluia, do Chile, uma extensão, um deserto, tamanho do deserto do Negueb, muito grande, como Anabrese. Aí um olhou para o outro, louvado seja Deus, e foi até onde eles encontraram o abrigo ali para começar a trabalhar naquela terra. Então todo dia ele levantava para trabalhar naquela terra. Louvado, a terra era seca. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aí, louvado seja Deus, um dos amigos, louvado seja Deus, falou, olha, nosso patrão mandou a gente vistoriar, então a gente tem que ir, né, alguns quilômetros. Aí os 2 pegaram o satiel de semente. Aí um falou assim, no meio do caminho, já cansado, falou assim, do que me serve um satiel de semente nessa terra seca, que não produz nada? Aqui essa semente não vai produzir. Aí o outro falou, essa semente, aí falou assim, eu vou jogar esse saco de semente fora. Aí o outro, aí ele jogou. E o outro ficou segurando seu saco. Aí ele falou assim, e por que você não vai jogar o teu, não? Aí ele falou assim, não, porque você está vendo a terra seca. Você ainda está vendo a terra rachada, seca, sem água. Mas eu estou vendo uma floresta. Ele falou, você está maluco? Aqui não tem fonte, não tem árvore, não tem nada. Ele falou assim, eu estou vendo a floresta dentro da semente. Então, você não deve desprezar o pequeno começo. Porque no começo, louvado, né, tem um ditado, né, que eu não concordo, que às vezes a pessoa fala, louvado seja Deus, de que semente o Senhor quer me falar? A semente do trabalho, né, que vai produzir algo novo na sua vida. Louvado, sementes são palavras, sementes são atitude, né? Louvado seja Deus. Como Anabrese.
A gente olha para o mar, mas não sabe que o mar, ele nasce num minador bem pequenininho, né? Louvado seja Deus. Então nós sabemos que a semente que Deus nos dá, ele diz assim, aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltarão sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos de alegria. Então, todo que nós... Não entendi aqui. Eu sabia, eita agora, meu trabalho que eu estou desprezando. Misericórdia, né? Tá vendo como Deus fala? Tá? Deus fala. Deus está dizendo para você, o Rosemary, não despreze essa semente que ele põe na tua mão. Como anabrece. O que hoje parece pequenininho aos seus olhos, vai crescer, vai desenvolver como um embrião. Louvado seja Deus. Tá? É algo que está sendo gerado. Louvado seja Deus. E vai expandir. Aleluia. Calava sempre. Ou você pensa que eu toda a vida sempre estive aqui. Louvado seja Deus. Eu comecei a dar uma mentoria. Aleluia. Eu só tinha um smartphone, não tinha computador, não tinha mesa, não tinha nada. Mas em obediência. Eu trabalhei, foi 25 anos, 26 anos no mesmo lugar. Mas Deus mandou sair. Aleluia. Para dedicar esse projeto. E quando no primeiro dia fazia live, louvado seja Deus, estava 1 ou 2 pessoas pela manhã, então, louvado seja Deus. Mas graças a Deus, tem pessoa que fala para mim, minha live dá 300 lá na outra rede, dá 300, dá 500, dá 1000 pessoas. Mas eu não estou preocupada com o número, eu estou lançando a semente. A semente é a palavra, a semente de Deus. Remandou revas. Louvado seja Deus. Remandou brias. Railda! Oh, Railda! Sério, apareceu? Que legal, tô alegre de te ver aqui como você está. Cíntia Ribeiro, oh, meu Deus do céu. Ai, que honra. Apareceu a Margarida, olê, olá. Aleluia, louvado seja Deus. Como anabrece. Aleluia. Railda. Louvado seja enaltecida. A unção da ressurreição chegou lá. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Não despreze os pequenos começos. Abraço. Como você tá? Tá tudo bem? Coraçãozinho, eita. O povo me abandona, mas depois volta. Aleluia. Railda, é necessário você cuidar da mente, né? Aleluia. Fica bem. Deus está guardando. Louvado seja Deus. Marcos Peixoto. Louvado seja Deus. Olha, Marco, eu vejo você diante de uma forca, sabe? Vejo assim uma forca. Calavacebre. Hoje Deus está tirando você da forca. Você está internado. A tua mãe esteve muito doente, esteve internada.
Entendi. Louvado seja Deus, mas Deus deu vitória. Remandou Briás. Djalma. Acho que é Djalma. Louvado seja Deus. Então, Railda, ouça o que eu estou dizendo. Deus fala para mim, falar para você, cuidar da sua mente, tá? Louvado seja Deus. Ver sua mente muito cansada, como um fuzil assim que ia, sabe? Quando queima o fuzil e a casa fica toda escura, dá aquela pane, sabe? Isso aí, louvado seja Deus. Deus está te dando livramento. Revandobriaste. Deus está dando livramento. Louvado seja Deus. Aleluia. Livrando, dando livramento à sua mente, dando um escape, tá bom? Louvado seja Deus. Aleluia. Amanhã eu estarei viajando, né? Que eu vou para Espírito Santo, Venda Velha, Vila Velha, no Espírito Santo fazer uma ópera missionária. E aí não vai ter culto, não vai ter live. É culto, né? Não vai ter live amanhã. Louvado seja. Aí só segunda-feira, tá? Louvado seja Deus. Mas pela manhã eu estarei fazendo a live. À noite não vai estar, que eu vou estar na estrada. Louvado seja Deus, vou estar dentro do ônibus. Aí não dá para fazer, né? Louvado seja Deus, para não há problema com o passageiro. Louvado seja Deus, mas Deus vai estar presente. Vou fazer uns stories lá. Louvado seja Deus, no Espírito Santo, uma viagem missionária. E você pode se tornar, sabe, um missionário. Louvado seja Deus. O que é missionário? Fazer missão. Porque missão se faz enviando, louvado, orando e, aleluia, dando suporte. Aleluia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então você pode, né, se tornar um missionário, abençoando a obra de Deus e fazendo parte do grupo do WhatsApp, patrocinadores do reino. Louvado seja Deus. Os patrocinadores do reino é um grupo no WhatsApp que foi criado no intuito, louvado seja Deus, de abençoar a obra missionária, né? Você investe R$1 por dia, R$30 por mês. Louvado seja Deus. E ali no grupo você recebe bônus maravilhosos. Eu vou colocar um bônus lá para as mulheradas, vai ficar, louvado seja Deus, maravilhada. Aleluia. Vão todas agora fazer receitas bíblicas. Louvado seja Deus. Não basta só ouvir a palavra. Agora você vai fazer receitas maravilhosas. Que eu vou te dar um louvado seja Deus, tudo em PDF, né? Porque lá os bônus é tudo em PDF, é livros, aleluia, dicionário, louvado seja Deus. Às vezes eu coloco um lá, ai, tem muitas páginas. Coloquei um lá, tinha quase 800 páginas. Mas são bônus maravilhosos. Eu, como sou viciada, né, em leitura, né, eu já li até o Código Civil todo. Eu li o antigo e li o novo. Louvado seja Deus. 1886 páginas, tá? Louvado seja, enaltecido. Não. Ah, mas você fez direito, tá fazendo direito? Não, mas aleluia. Eu trago só para trabalhar para o reino, né? Porque você tem que saber conhecer a legislação. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aí, então, você pode se tornar, e aí você estará me ajudando, né, a fazer a obra missionária. Tá chegando aí o fim do ano e tem alguns projetos, né, que não pode ainda ser verbalizado.
Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, mas está no coração de Deus. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos, aquele que atende o pobre, aleluia, estende a tua mão ao pobre, o Senhor, aleluia, o retribuirá. Então eu estou feliz, louvado seja Deus. Vamos fazer um ano que nós estamos aqui fazendo live e Deus tem abençoado grandemente. De manhã eu estou aqui, pela manhã eu estou que nem Moisés, eu estou que nem Samuel, é que deitava, né, olhando para a arca, e quando acordava, a primeira coisa que via a arca. Louvado seja Deus. Então, quando terminar a live, eu vou orar, arrumar minhas coisas, né? Louvado seja Deus, organizar. E aí, pela manhã, quando você muitas vezes acorda, eu já tô, ó, aqui, ó. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Você, irmã, mas eu não posso ofertar, né? Mas você pode contribuir me seguindo e divulgando essa live. Será uma grande contribuição para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Porque quanto mais você vai divulgando, aí vai crescendo aqui na plataforma. E aí a plataforma vai reconhecer que é algo bom. Louvado seja Deus. Porque até então, minha filha, aleluia, as diretrizes dessa plataforma fala que louvado seja Deus, só quando eu tivesse uns 10 mil seguidores, né, fala 10K, né? Louvado seja Deus, é que vai assim ser, como que fala? Monetizada. Eu não sou monetizada em nenhuma das plataformas. Então, louvado seja Deus. Irmã, como você vive? Eu trabalho, eu dou aula, entendeu? Louvado seja Deus. Antes eu trabalhava de faxina. E se precisar de novo, eu estou pronta. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Mas, graças a Deus, Deus tem nos sustentado, né? Louvado seja Deus. Então, eu estou avisando, né? Porque aí amanhã as pessoas ficam procurando. Não tem live, que geralmente quando chega no sábado, as pessoas até falam, eu sinto falta que não tem live no sábado, no domingo. Louvado seja Deus. Deus abençoe Marcones Messias. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Se você divulgando a live, é uma honra você voltar aqui novamente. Teve ontem, hoje de novo. Aleluia, louvado seja Deus, que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Vamos orar, vamos agradecer o Senhor em nome de Jesus, porque você vai dormir. Meia-noite ainda tem. Aleluia. Mas já arrumou a mala. Por incrível que pareça, ainda não. Hoje, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Entendeu? Aleluia. Vamos estar orando em nome de Jesus. A Bíblia diz que a fé é o fim do fundamento das coisas que não se vê. Entendeu? E eu estava lá no quarto de guerra e Deus falou assim para mim, Andréia, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor e a fé. Ele disse, aleluia, me deu aquela passagem do centurião que diz, Senhor, somente uma palavra o meu criado sarará. Louvado seja Deus. Pastora, você dorme bem? Como assim? Você dorme? Quando eu durmo, eu durmo. Eu geralmente não gosto muito de dormir, não. Eu tenho uns negócios assim. Mas quando Deus manda eu dormir, Ele me dá o sono e eu durmo. Mas geralmente eu sou noturna, sabe?
Gosto da noite, gosto de fazer tudo na noite. Eu faço faxina, lavo roupa, né? Oro, leio, preparo aula, né? Então tem pessoa que troca a noite pelo dia. Eu sou noturna. Agora, durante o dia, louvado seja Deus, né? Tem pessoas assim que não dormem à noite, mas dormem de dia. Eu dificilmente, assim, não gosto de dormir de dia, entendeu? Então eu durmo assim de madrugada, um pouquinho, porque na hora que dá. Eu gosto muito, sou muito noturna. Louvado seja Deus. Aí fala, então vou deixar para dormir de dia. Aí chega de dia, tem as outras coisas para fazer. Entendeu? Aí tem aula para dar. Aí quando não estou aguentando, aí os irmãos aqui na live falam, a senhora vai dormir, vai descansar. Às vezes de manhã eu sou meio lenta, né? Louvado seja Deus. Às vezes você me vê na live de manhã, eu tô assim, às vezes dá um branco assim, mas é coisa de segundo, né? De segundo já volta assim. É porque, louvado seja Deus, eu tô pré-noitada, né? Que nem essa noite eu não dormi. Louvado seja Deus. Tava esperando um casal. Aí avisaram que não ia poder vir, mas já era um e pouco da manhã. E aí eu tava, louvado seja Deus, a live ontem foi até quase 1 hora e depois deu 2. Aí daqui a pouco tem que, né, levantar por causa do propósito, então eu já fico por aqui mesmo. Que nem eu vou viajar, eu tenho que deixar tudo pronto, né? Então, hoje eu fiquei pré-noitada e durante o dia eu não tive nenhum momento assim para dizer, eu vou deitar aqui. Inclusive eu estava atendendo uma aluna, aí tinha a hora que ela falava assim, você tá aí? Eu não estou ouvindo, mas era coisa de segundo, eu assim, louvado seja Deus. Mas é assim mesmo. Aí, mas amanhã eu devo dormir, né? Dentro do ônibus, aí não tem o que fazer, né? Louvado seja Deus, não dá para ler dentro do ônibus, porque incomoda quem vai ler no escuro. Incomoda a pessoa que está do lado. Então, não tem o que fazer, eu vou fazer o quê? Ou ponho um fone no ouvido e vou estudar, porque a minha memória é auditiva, então tem muita coisa que eu aprendo ouvindo. Então eu levo o meu celular e vou ouvindo para eu poder estudar, entendeu? Em nome de Jesus. Aí, mas voltando lá no quarto de guerra, aí Deus me deu a palavra do centurião. Somente uma palavra e meu criado será. Aí Deus falou assim, Andréia, aleluia, você vai dizer uma palavra e eu vou cumprir. Então, a palavra que eu libero para a sua vida, louvado seja Deus, é a mesma que Jesus, Yeshua, falou para Bartimeu. Seja completo. Seja completo. Ele disse, Senhor, que eu torno a ver. E Jesus foi e disse, seja completo, seja curado, seja completo. O que te falta, o que está faltando, não vai estar nada quebrado, nada faltando, tudo completo. Louvado seja Deus em tua vida, em nome de Jesus. Seja completa na sua vida espiritual, emocional, né? Louvado seja Deus, e na tua vida secular. E que você tenha assim o melhor fim de semana da sua vida. Louvado seja Deus. E se você puder estar conosco pela manhã,
Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor vai bradar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Seja completo. Tenha uma noite abençoada. Louvado seja Deus. Eu falei do patrocinador, mas esqueci de colocar aqui, né? Eu vou colocar lá o bônus dos patrocinadores. Louvado seja Deus. Então tem CNPJ. Isso. Se você quiser ofertar é por esse CNPJ, tá bom? Então seja completo, seja alegre, seja completo, sorria, regozija. Você tem um fim de semana abençoado e pela manhã eu te espero, tá? Em nome de Jesus. Todá rabá ao Racol. Louvado seja Deus. Obrigado por tudo. Louvado seja, enaltecido no Senhor. Que as liberações de Deus te alcance. Aleluia. No corpo, fora do corpo. Aleluia. Consciente ou no inconsciente. Deus te abençoe. Abençoe tua casa, tua família. Abençoe tuas emoções, tua saúde e a tua descendência. Amém? Muito obrigada.